Chegamos ao capítulo 21 do nosso Guia da Educação Financeira e hoje finalmente a gente vai começar a falar sobre as ações. No último capítulo a gente encerrou a parte de fundos imobiliários, falamos um pouquinho sobre como escolher os FIIs, como montar uma carteira de FIIs, enfim, o que deve ou não entrar na nossa carteira, na nossa análise. E hoje a gente finalmente entra nas ações. As ações existem desde lá da Grécia Antiga, Roma Antiga, é um negócio que não tem novidade nenhuma. Mas elas ganharam essa carinha que a gente vê hoje a partir mais ou menos ali de 1610, por causa da Companhia das Índias Orientais. Essa companhia fazia grandes navegações com o objetivo de fazer comércio, de ter lucro, enfim, de trazer dinheiro, ouro de volta. E as pessoas podiam participar dessa ação. Cada navegação era uma ação. Então as pessoas iam lá, botavam o dinheiro delas naquela ação, compravam partes de uma ação para financiar a expedição. Afinal, você tem que pagar tripulação, navio, você tem um monte de custos, Então as pessoas iam lá e colocavam o dinheiro delas nisso, com a esperança de que no dia que essa navegação terminasse, no dia que essa ação terminasse, elas teriam muito mais do que elas colocaram. Eles ganhariam muito ouro, descobririam alguma coisa nova, enfim, conseguiriam fazer muito comércio. Então foi aí mais ou menos que começou as ações do jeito que a gente está acostumado a ver hoje. Claro que hoje as ações não são feitas para terminarem um dia e distribuir tudo para as pessoas, Geralmente espera-se que a atividade empresarial vá continuando, eles vão dando cada vez mais lucro, cada vez mais retorno, mas a ideia é mais ou menos a mesma. A gente participa, a gente ajuda a financiar a empreitada e depois pode colher os frutos disso daí. E uma coisa muito importante desde o começo é a gente diferenciar o que é um especulador do que é um investidor. Porque veja, todo especulador que tem por aí, você deve conhecer vários, ele fala que ele investe na bolsa, ele fala que ele investe em ações. Mas na verdade, ele não investe, ele especula. Qual é que é a diferença? Bom, o especulador é o trader, é aquele cara que compra hoje para vender depois mais caro, Pode ser que ele venda no mesmo dia, pode ser que ele venda dali a um mês, dali a um ano, mas é um cara que está muito preocupado com o curto e médio prazo. Ele está preocupado com o preço. Então, o que ele realmente quer é que no futuro pessoas paguem mais caro por algo que ele comprou. Então ele comprou lá um pedaço de uma empresa, ele comprou uma ação a R$10, o que ele quer é vender a R$20, isso que importa para ele, Ou a R$10,50 ou a R$15. Esse é o maior objetivo do especulador, do trader. Isso é completamente diferente dos investidores, que buscam ser sócios da empresa, buscam ter uma participação sem data para terminar, que é uma atividade diferente do trade, que é uma atividade soma zero, para um ganhar, o outro tem que perder. No investimento, essa atividade não é soma zero. Por quê? Com o passar dos anos, a empresa vai resolvendo problemas e vai ganhando dinheiro com isso. Por exemplo, você tem lá a empresa Fleury. Ela faz diagnóstico de um paciente que tem uma doença. Assim, o paciente sai ganhando, porque ele pode ter a sua vida salva por algum tratamento. E o acionista da Fleury também sai ganhando, porque ele ganhou dinheiro, ele ganhou lucro, retorno do investimento. Além de, claro, os profissionais da Fleury, os médicos, enfim, é uma atividade que não é de soma zero. O investidor, ele quer participar dessa atividade, ele quer participar do negócio da empresa, ou melhor, dos resultados do negócio da empresa, porque ele acredita na empresa. Essa filosofia de investimento tem nome, ela se chama Buy and Hold. É uma filosofia que diz que você tem que ser sócio, você quer ser sócio de boas empresas, de empresas que vão te dar retorno no longo prazo, sem se preocupar com problemas de curto prazo. O Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, ele diz que o investidor deve comprar uma ação assim como um católico se casa, ou seja, para sempre. A gente tem que ter empresas, tem que ter pedaço de empresa que a gente realmente acredita e que a gente acha que vão continuar boas por muitos e muitos anos. E o que é uma boa empresa? É uma empresa que tem bons fundamentos, que vai crescendo o seu lucro, vai crescendo o seu resultado, sua geração de caixa. É uma empresa que tem uma boa governança, que não tenta passar a perna em nenhum jogador, em nenhum player de mercado. É aquela empresa que tem uma vantagem competitiva que provavelmente ela vai ficar na frente por muitos anos, Que nem você pega a Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma vantagem competitiva enorme, ela tem um negócio que ninguém consegue fazer igual. E por causa disso, a Coca-Cola está lá não sei quantos anos, mais de uma centena de anos, liderando aí a venda de bebidas no mundo. Então, essa é uma vantagem competitiva que torna a Coca-Cola um bom negócio assim de longo prazo. Não estou dizendo aqui que é um bom investimento, mas estou dando um exemplo de vantagem competitiva, não é a única coisa que a gente olha. Então, essas coisas determinam se uma empresa é boa ou não. E como é que uma boa empresa retorna para o acionista? Porque lá na Companhia das Índias era muito fácil, Terminava a expedição, simplesmente você dividia lá tudo que sobrou entre os investidores. E agora, a empresa não faz mais isso, ela não termina.
Então, ela tem maneiras diferentes de retornar aos acionistas. A mais conhecida são os proventos, que é quando a empresa pega os lucros dela, tudo que ela ganhou, ou parte do que ela ganhou, e distribui ali para os acionistas, para nós investidores. Então, isso gera lá uma renda, né? Mas, de outra forma, ela também pode pegar tudo que ela ganhou e investir no próprio negócio. Assim, ao invés de ela te dar um dinheiro que pinga ali todo mês, ela mesma vai se fazendo crescer, porque ela vai investindo cada vez mais no seu negócio, né? Por exemplo, você pega lá uma empresa de geração de energia elétrica. Ao invés de ela distribuir os dividendos para você, o que ela pode fazer? Construir novas usinas, construir usinas eólicas, construir usinas solares, enfim, ela pode ampliar o seu negócio. Ou também ela pode distribuir para você. Qual que é melhor? Bom, não tem melhor. As duas coisas são boas, mas as duas coisas são consequência, não são causa. A gente vai sempre focar nas causas. Se a empresa é boa, se ela gera caixa, se ela dá cada vez mais lucro, ela vai te retornar ou na forma de dividendos ou na forma de crescimento. Então a gente não precisa se preocupar com o resultado, a gente tem que se preocupar sim com as causas. E talvez você esteja pensando que esse negócio vai ser complicado, vai ser confuso, precisa conhecer muita contabilidade, muita matemática. Bom, o Peter Lynch, que também foi um dos maiores investidores aí que a gente viu na bolsa lá dos Estados Unidos, ele fala o seguinte: toda a matemática que você precisa saber para investir bem, você aprende até a 4ª série. Quer dizer, não precisa de conhecimentos assim muito profundos, mas precisa sim de estudo, precisa sim conhecer algumas coisas, conhecer como que aquela empresa gera algum valor, né? E lógico, para isso que a gente está aqui, a gente vai nos próximos capítulos ver um pouco sobre isso, sobre como notar, como perceber que uma empresa é boa, tem chance de continuar boa, né? E pode gerar valor aí para você, pode te enriquecer no longo prazo. Acho que um detalhe introdutório importante que a gente tem que falar é sobre o mercado primário e mercado secundário, que muita gente fica com dúvida nisso. É muito simples, na verdade. O mercado primário é quando a empresa abre o capital pela primeira vez. Vamos entender por que elas fazem isso. Vamos supor que você tem lá uma padaria que é um sucesso. Você conseguiu lá uma fórmula que é um sucesso e essa padaria dá um retorno assim absurdo para você. Você abriu ela faz 6 meses e já está que não aguenta mais de tanto cliente. Aí o que você pensa? Bom, antes dos meus concorrentes entenderem o que eu estou fazendo aqui e me copiarem, eu preciso ampliar essa rede para eu dominar o mercado na minha cidade. Então você precisa abrir mais 9 padarias. Você tem uma, você queria ter 10. Só que você não tem dinheiro para abrir 9 padarias. O que você pode fazer? Você pode ir no banco, pegar um empréstimo e abrir as 9 padarias. Talvez o banco não te dê o empréstimo e talvez seja perigoso, né? Porque você fica ali com uma dívida e você tem que pagar juros e tal. E se o negócio não der certo? Então o que você faz? Você lembra que você tem um primo que tem muito dinheiro e que gosta de investir. Então você fala assim para ele: ó, primo, é o seguinte, você bota 1 milhão aqui no meu negócio e aí você fica dono de metade. Esse 1 milhão entra no caixa da empresa, não no seu bolso, ele entra no caixa da empresa e você pega esse 1 milhão e abre mais 9 unidades de padaria. O que você fez foi uma oferta pública inicial para o seu primo, né? Ele botou dinheiro no negócio, ele ficou dono de metade, você ficou dono de metade, mas aí com o dinheiro que ele colocou você conseguiu ampliar o seu negócio e garantir aí a dominância da sua padaria na cidade. É isso que as empresas fazem na bolsa, não tem segredo nenhum. Elas vão lá para procurar sócio, procurar gente que quer botar dinheiro no negócio delas. Pelo menos isso é quando elas fazem a oferta primária, né? A oferta pública inicial. Até existe alguns casos que elas fazem isso, que os controladores fazem isso, né? Então, os controladores querem vender as ações, eles fazem isso também, e aí o dinheiro vai para o bolso dos controladores. Mas, via de regra, as empresas vão para o mercado de ações porque elas querem se financiar. Elas querem dinheiro no caixa delas em troca de sócios, né? Em troca de parceiros ali. Agora, o outro tipo de mercado é o mercado secundário, que é quando você compra de uma outra pessoa X. Você vai lá na bolsa, dá uma ordem de compra, que é o que a gente faz a maioria das vezes, né? A gente vai lá e compra ações de outras pessoas, porque as empresas não ficam fazendo IPO todo dia. Então você vai lá e compra, né, de alguém que já tem as ações e tal. Quando você compra no mercado secundário, o dinheiro vai para quem? Para a pessoa que vendeu, né? Simplesmente uma pessoa igual a você, que tinha as ações e vendeu. A empresa não tem nada a ver com isso, a empresa não ganha nada com isso, absolutamente nada, né? Pelo menos diretamente. É simplesmente uma negociação dos ativos dela lá. A empresa não tem vantagem nenhuma ou desvantagem em ser negociada na bolsa depois do momento do IPO, do momento que ela levantou o dinheiro que é lá no mercado primário. Isso é muito importante entender. E a nossa bolsa tem uma peculiaridade que é de negociar as ações em lote, que geralmente são lotes de 100 ações. Isso é uma coisa brasileira, isso não acontece no resto do mundo, mas enfim, é um jeito que funciona aqui. Se você não quiser comprar lotes de 100 ações, que às vezes fica um valor alto, né? Você pega lá uma ação de R$100, um lote de 100 ações, fica um valor alto.
Então, o que você pode usar é o mercado fracionário, que é quando você compra, né, só uma ação, só 5, enfim, você pode comprar de 1 até 99, de 100, 200, 300, 400, aí é no mercado à vista normal. Se você quiser comprar menos, é no mercado fracionário. Qual a diferença? Não tem muita diferença. Às vezes tem um pouco menos de liquidez no mercado fracionário, né, porque tem menos gente ali negociando, mas funciona do mesmo jeito. Se você comprar 50 ações no mercado fracionário hoje e 50 ações no mercado fracionário amanhã, elas viram um lote do mesmo jeito, você pode vender no mercado à vista normal, é a mesma ação, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que quando você for digitar o código da empresa lá no home broker, você tem que colocar um F, uma letra F, no final. Mas antes de concluir essa introdução, faz um pequeno esforço aí, se concentra, que a gente vai falar um pouquinho sobre o tag along, que é uma das coisas mais importantes que tem e muita gente não sabe, muita gente perde dinheiro por causa disso. O que é o tag along? É o seguinte: quando o controlador, que é aquele sócio majoritário, aquele cara que tem mais ações, é o cara que manda ali na empresa, né? Quando esse cara vai vender o controle da empresa, né, ele vai vender o controle inteiro, então alguém vai comprar todas as ações dele ou grande parte das ações dele. Quando a empresa tem tag along, isso significa que você, minoritário, vai ter direito de vender a sua parte também, pelo mesmo valor ou por um valor parecido ao valor que foi pago ali para o dono, para o sócio majoritário, para o controlador. Qual que é a vantagem disso aí? Bom, é o seguinte: se a empresa vai trocar o controle e você não gosta da nova empresa que vai assumir o controle, você tem a oportunidade de sair, você tem um direito de saída por um preço mais ou menos justo ali. Se o tag along for de 100%, significa que você tem direito a receber uma oferta do mesmo valor que o controlador. Então, se o controlador fechou o negócio a R$50 por ação, você também vai poder vender as suas ações a R$50 por ação. Não é obrigado a fazer isso aí, mas você vai ter essa opção. Ou também, às vezes acontece de ter o tag along de 80%. Então, 80% significa que se o cara vendeu por R$50 a ação, você vai receber uma oferta de R$40 por ação. Já é uma coisa positiva, porque isso aí pode dar bagunça em alguns casos, o investidor minoritário sai perdendo feio com esse tipo de coisa. E agora que vocês já entenderam o que é o tag along, vamos falar sobre os tipos de ação. O Brasil tem 2 tipos de ação, basicamente: as ações ON e as ações PN. As ações ON são as ações ordinárias, as ações PN são as ações preferenciais. A grande diferença é que as ações ON têm direito a voto e as ações preferenciais não. Elas às vezes têm alguns direitos a mais ali, de receber preferência nos dividendos e tal. Na prática, o que muda mesmo é essa questão do voto. Mas tem uma outra coisa muito importante, que é o seguinte: as ações ON têm um tag along mínimo obrigatório de 80%. Isso faz uma diferença enorme. Por exemplo, quando a Brahma comprou a Antártica para formar a Ambev, o pessoal que tinha ações ON se deu bem. O pessoal que tinha ações PN se deu mal porque ela não tinha tag along. A mesma coisa aconteceu quando a Vale foi para o novo mercado. Quando a Vale foi para o novo mercado, quem tinha ON se deu bem, continuou do mesmo jeito. Quem tinha PN, eles deram uma proporção menor, né? As ações PN viraram ON, só que aí virou uma proporção menor. Mesmo que, antes disso, a ação PN era mais cara. A ação preferencial era mais cara do que a ação ON, a ordinária, era mais barata. Mesmo assim, quem tinha preferencial ficou com menos capital do que quem tinha a ordinária. Então, isso é para abrir o olho de vocês, que a ação preferencial tem esses riscos. Não é proibido investir em ação preferencial, mas é bom ficar esperto. Além do que, quando você tem ação ordinária, você tem a mesma ação que o controlador. Você está no mesmo barco do controlador. Então isso é muito melhor, né? Você fica muito mais ali seguro. Não é garantido, o controlador pode passar a perna em você, mesmo assim existe exemplo disso, mas pelo menos é algo ali mais, é um pouco mais seguro. E o que a gente tem que fazer é colocar as chances do nosso lado, né? Então é uma coisa que vai ajudar a gente sempre ter ações ON. Você tem também as units, que são aquelas que tem o final 11. Geralmente elas são um pacote de ação, então você pega uma ON, 2 PN, é uma mistura das duas, mas os tipos básicos são ON e PN. Só para reforçar, essa questão do tag along, ela não é muito importante para a maioria dos investidores, ou de que se dizem investidores, na verdade são especuladores. Por quê? Porque eles vão ser sócios das empresas por pouco tempo, eles vão comprar visando vender, visando achar alguém que paga mais caro, né, para daqui a pouco vender. Você e eu, que seremos sócios da empresa por muitos anos e de preferência nunca vamos vender, para a gente isso faz diferença. Porque se você carrega lá 20 empresas, né, 20 ações diferentes por 30 anos, muito provavelmente vai acontecer em algumas delas fusões,
fechamento de capital, migração para novo mercado, enfim, mudança de nível de governança corporativa. E são nessas horas, são nesses eventos que a gente enxerga a diferença entre a ação que tem tag along e a que não tem tag along, a diferença entre a preferencial e a ordinária. Então tem que ficar muito esperto com isso pra gente que é investidor de longo prazo. Para quem vai investir por um prazo menor, né, quem vai especular, isso talvez não faça muita diferença, porque realmente é difícil. Uma empresa não fica fazendo fusão todo ano, não fica fechando capital todo ano, não é vendida todo ano, então essa preocupação acaba sendo menor. Mas pra gente isso é muito preocupante. Então pra gente concluir aqui, vamos passar os pontos mais importantes. E o primeiro, que eu quero que fique bem claro na mente de vocês, é que o especulador é diferente do investidor e saibam essa diferença. Saibam também que o especulador vai falar que ele investe na bolsa, ele se acha um investidor. Ele não é, ele é um especulador, ele é um trader, ele é um sonhador, provavelmente um iludido, né? Porque o trade é um jogo ali de soma zero e é um jogo que a maioria de nós perderia e quase todos os traders perdem, exceto aqueles que vendem curso de trade, aqueles que, né, são influencers do trade, esses ganham. A maioria perde, tem pesquisas que mostram isso aí, vocês podem dar uma pesquisada no Google, eu tenho alguns vídeos aqui no canal também que eu falo sobre o tema. Além disso, a gente tem que estar bem claro que o buy and hold é investir em empresa, é tornar sócio de empresa sem prazo. A gente não está comprando para subir o preço e vender, a gente está comprando para aproveitar para sempre dos frutos que aquilo ali vai gerar. Como uma pessoa que compra um imóvel de aluguel para viver na aposentadoria, por exemplo. Não tem diferença no pensamento ali, no mindset. E além disso, por último, essa diferença importantíssima entre ON e PN, principalmente no que se diz respeito ao tag along e a estar no mesmo barco dos controladores. Então, o assunto de hoje foi esse. Queria saber de vocês se tem alguma dúvida, alguma coisa específica sobre ações que vocês querem que eu traga nos próximos capítulos. A gente vai ter ainda alguns episódios só sobre ações. Lembrando que esse guia é baseado lá no livro do Fernando, né, o Adeus Previdência. Quem quiser, o link está aqui na descrição. E a gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!